Mas como é um padrão da plataforma, a gente não vai estar alterando no momento, tá bom? Então, para Big Blue Button, são duas configurações bem simples. Primeiro, eu cliquei em configurações gerais e vou dar o nome para minha sala de aula virtual. No caso, eu vou adicionar aqui aula virtual dia 27/5. Só para exemplificar. Beleza? E tenho também outra configuração que eu preciso estar realizando, que é agendar as sessões. Tranquilo? Então, agendar as sessões, eu vou definir o meu horário de início e a minha data de encerramento dessa videoaula. Bem simples, tá? Clico sobre habilitar e vou definir a minha data e o meu horário de início. Nesse exemplo, eu vou deixar dia 27 e vou estar adicionando aqui 8 horas. E a minha data de encerramento, eu vou estar adicionando o dia. Vou deixar hoje mesmo, às 18 horas. Tranquilo? Então, basicamente, o que eu preciso, tá, de configurações para deixar a minha videoaula disponível na plataforma é somente isso mesmo. Primeiro, eu dou o meu nome, eu dou o nome para minha sala de aula virtual em configurações gerais e em agendar sessões eu defino o meu horário de início e de encerramento. Só isso mesmo, tá, pessoal? Vocês clicam em salvar e voltar ao curso. Beleza? Lembrando que eu também tenho essa opção salvar e mostrar. Eu vou clicar salvar e mostrar, a plataforma ela já mostra a minha aula criada. Basta eu entrar na sessão, beleza? Eu clicando naquela outra opção, somente salvar, olha só, ele me traz para a minha tela inicial do meu curso. Então aqui eu consigo visualizar a minha videoaula criada. Clico sobre o meu item e ele me leva novamente para minha segunda página. Então, aqui o professor ele já pode entrar na sessão. Criei a minha videoaula. Agora eu vou entrar dentro da sessão e mostrar para vocês alguns recursos bem legais sobre a videoaula de transmissão ao vivo. Carregando. Pronto. E aqui o professor ele tem a opção, né, de definir a questão do microfone. É bem parecido também com o Meet. Então, eu não vou ativar o meu microfone para poder não dar eco para a gente aqui na nossa apresentação, beleza? Então, beleza, o professor ele já está dentro da sala de aula virtual. Então, aqui o professor ele consegue fazer várias interações bem legais com os alunos. Professor, antes de começar a sua navegação, o professor ele pode iniciar a gravação, beleza? O professor é importante ele gravar a videoaula, por quê? Porque essa videoaula gravada, ela fica disponível na plataforma por 15 dias, tá bom? Então, a gente no Moodle não tem uma configuração, por exemplo, a escola quer que essa aula fique gravada por durante 2 meses. Então, infelizmente, nós não temos essa possibilidade, tá bom, pessoal? Seria somente os 15 dias. O professor gravou a aula hoje, então ele tem 15 dias. A plataforma, ela gera a gravação e qualquer aluno consegue entrar nessa gravação durante
esse período. Então, por exemplo, o professor ele iniciou a gravação de uma aula e, de repente, um determinado aluno não conseguiu participar dessa aula, esse aluno ele consegue tá visualizando essa aula aí posteriormente também, tá bom? Então, o professor, bem simples, clica em iniciar a gravação. Parece, você pode selecionar o botão de gravação novamente, mais tarde eu posso dar gravação. Eu clico em sim. Beleza, então minha aula, pessoal, já está sendo gravada. Tranquilo? E o professor ele tem algumas interações bacanas aqui. Do lado esquerdo, o professor ele consegue visualizar todos os alunos que está dentro dessa videoaula. Tranquilo? O professor também, ele clicando em gerenciar usuários, ele tem ele consegue fazer também algumas coisas. Por exemplo, o professor ele consegue colocar todos os usuários em mudo, por exemplo, supondo que dentro da sala de aula virtual os alunos estão fazendo muita bagunça, então o professor ele consegue colocar todos esses alunos em mudo. Consegue colocar todos em mudo, exceto ele, o apresentador. Então, o ideal seria o professor ativar essa opção. Beleza? O professor também ele consegue salvar o nome de todos os participantes. Então, isso é bem bacana, porque pode servir também para como se fosse uma chamada, né, uma lista de presença. Então, pode auxiliar também o professor nessa questão, beleza? Aqui eu consigo ver o nome somente dos participantes que estão dentro da sala de aula virtual, beleza? O professor, ele também consegue criar um bate-papo, falar com seus alunos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Beleza? Então, tem essa interação também com os alunos por meio do bate-papo. O professor também, ele consegue... Nós temos aqui um quadro branco, e nesse quadro branco o professor ele consegue fazer várias interações também com os alunos, tá bom? Então, do lado direito aqui, eu tenho algumas caixinhas com algumas ferramentas. Então, o professor ele pode estar clicando, pode estar escrevendo no quadro, beleza? Também tem a opção de desfazer essas anotações, pode apagar tudo, tranquilo? O professor também, ele consegue iniciar o modo multiusuário. Por exemplo, supondo que o professor está fazendo uma apresentação e ele queira que os alunos relacionem uma coluna com a outra, ele pode clicar aqui, iniciar o modo multiusuário, que os alunos eles também vão ter acesso a utilizar o quadro, ao fazer alguma anotação também, beleza? Fica a critério do professor, tranquilo? Vou apagar aqui o que a gente fez. O professor também, ele consegue, pessoal, consegue fazer algumas interações também com os alunos. Nesse botão mais, que são as ações, o professor clicando sobre ele, ele consegue iniciar uma enquete, beleza? Então, o professor ele pode estar falando assim, pessoal, vocês entenderam esse determinado assunto? E aí, ele clicando sobre a enquete, aparecem algumas opções para ele de resposta. Ele clicando em sim ou não, automaticamente para o aluno vai aparecer sim ou não. Então, diante da pergunta que ele fez, o aluno ele consegue clicar sobre sim ou sobre o não. E a plataforma traz para o professor já em formato de porcentagem os alunos que disseram sim e os alunos que disseram não. Então, pode estar ajudando o professor também. Beleza? O professor, ele também, ainda em ações, nesse botão azul, ele consegue carregar uma apresentação. Então, pode ser uma apresentação em PowerPoint, pode ser uma apresentação em PDF, fica a critério do professor, beleza? Bem simples, basta clicar em carregar uma apresentação. A plataforma nos mostra essa página. Clico sobre esse quadrado com essas linhas.
e vou procurar o meu arquivo. No caso, o meu aqui está na minha área de trabalho, beleza? Vou estar adicionando um arquivo em PowerPoint para exemplificar para vocês. Clico sobre o meu arquivo e clico em enviar. Bem simples e bem prático mesmo, pessoal. Pronto, está carregando a minha apresentação. Beleza? Então, eu já tenho a minha apresentação em PowerPoint carregada na plataforma. Então, todos os alunos já estão visualizando. Aqui eu consigo, aqui um pouco abaixo, em slides, eu clicando sobre a seta, eu consigo ver todos os meus slides. Beleza? Consigo passar para o próximo slide. No caso aqui seria o meu slide 2. Tranquilo? Consigo retornar também. Então, o professor ele pode estar utilizando esse recurso para fazer alguma apresentação em formatos de PowerPoint, PDF e etc. Beleza, pessoal? Tranquilo? O professor também ele consegue compartilhar um vídeo externo também. Beleza?